Estamos de volta, dessa vez com a parte um, de fato, do conteúdo. Sempre bom ressaltar que este material, tanto indicação de textos como os próprios slides, estarão disponíveis a vocês na plataforma. E nesta primeira parte estaremos abordando uma breve introdução sobre o que são os transtornos depressivos, incluindo aí o conceito, etiologia, o curso, desenvolvimento e os principais transtornos depressivos. Então, é uma parte de base que vai nortear todos nós através desses princípios norteadores e somente a partir de termos visto, revisado, delineado essas informações é que entraremos de fato no tratamento, nos tratamentos possíveis para a depressão. Lá, primeira e mais importante coisa é que a depressão, como já é de fato conhecido por todos, é um problema de saúde pública. O que isso quer dizer? Quer dizer que essa ideia da depressão enquanto uma epidemia mundial tem a sua, enquanto ideia assim compartilhada no senso comum, tem a sua base real, né? Muita gente tem algum tipo de depressão. Muita gente tem e não está sendo tratada. Muita gente tem depressão e a depressão faz parte da vida, sua vida, já há anos, talvez décadas. Então, assim, gente, é, talvez pensando assim em transtorno mais prevalente, transtorno psiquiátrico, depressão só deve perder para, de forma geral, os transtornos ansiosos, né? E ainda tem um agravante aí que o índice de mortes, de óbitos, seja por suicídio, seja por óbito, morte, falecimento mesmo, é um dos mais altos dentre os transtornos que existem. Em termos de dados, mundialmente, são cerca de 322 milhões de indivíduos com o diagnóstico de depressão ou algum transtorno depressivo. No Brasil, esse índice remonta a cerca de 11,5 milhões de pessoas com esse diagnóstico. Isso dá uma média aí de 5,8% da população brasileira, ainda que eu olharia esse dado com muita cautela. Eu acredito que esse dado é muito maior. As próprias pesquisas que tentam mapear no território brasileiro a depressão, as pessoas que têm esse transtorno, são muito diferentes entre si, né? Tem pesquisas, por exemplo, que trazem um dado de prevalência bem maior, né? Eu já vi pesquisas trazendo 9%, 16% da população brasileira. Então, esse 5,8% é um dado para ser visto com muita cautela. Por outro lado, tem pesquisas que vão trazer, nos últimos anos principalmente, um crescimento substancial nos diagnósticos de depressão, cerca aí de 7,6% se considera os anos de 2013 a 2019. Obviamente que um dado já bastante defasado, com a pandemia, de forma geral, deve ter crescido muito a prevalência de depressão. E um dado bastante curioso é que 78% mais ou menos das pessoas com depressão não recebem a devida ajuda, seja por subdiagnóstico, por não procurar talvez ajuda. A gente sabe que os homens, isso também é um dado de pesquisa, um dado de artigo, os homens, de forma geral, dificilmente procuram ajuda médica. As mulheres são mais suscetíveis a se cuidar, a buscar um auxílio. Então, isso quer dizer que deve haver diversos casos encobertos em que a pessoa tenta lidar com isso sozinha, ao mesmo tempo que nem sempre isso vai ocorrer.
Então, por tudo isso, uma questão de saúde pública que mereceria até mais atenção, mais cuidados, e que se pauta por diversos prejuízos na vida das pessoas. Prejuízos esses que vão afetar a esfera familiar, laboral, social do indivíduo, né? Então, isso quer dizer que, do ponto de vista familiar, nós vamos ter indivíduos isolados, indivíduos que não vão interagir com a família, um pai, talvez, que não consiga demonstrar afeto, que não se sinta bem para estar nos momentos familiares. Eu estou tentando aqui pincelar uma realidade dentre várias. Mas também pensando no contexto do trabalho, aquele indivíduo que falta muito, que entra com atestados, que não consegue se manter muito tempo no emprego, né? A dinâmica das empresas é muito pouco, às vezes, preocupada com a saúde mental dos indivíduos, sem querer ser generalista, claro, e acaba-se que esse indivíduo muitas vezes não consegue sequer entrar num trabalho, passar numa entrevista de emprego, que dirá se manter em um, né? Então, há de se notar esses prejuízos, bem como os sociais, no sentido do isolamento também, da diminuição da rede de apoio, que a gente sabe que é um remédio, que é uma coisa muito importante nesse contexto, mas que, pela própria característica definidora do que é depressão, os indivíduos acabam diminuindo esse número de contatos, de amizades, de pessoas que pudessem escutar, apoiar, enfim, acaba sendo um canal de ajuda a menos, e isso é um dado um tanto quanto alarmante, em se pensando que é um fator de proteção inequívoco, essa rede social bem constituída. Pensando em termos de sintomas, isso é uma coisa muito importante que não pode se deixar de mencionar. O amplo espectro de sintomas é uma lista imensa. Eu separei alguns sintomas que eu imagino estarão mais presentes em se pensando todos os transtornos depressivos. São sintomas que devem estar presentes na maioria desses transtornos depressivos. Aqui destacando a disforia, haverão alterações de humor, na maioria das vezes para baixo, né? Então, essa variação de humor ela vai ser bastante marcante. Nós vamos ter uma redução da vontade, uma redução do ânimo, uma redução da energia, também denominada hipobulia, ou popularmente falando, a falta de ânimo, interesse, vontade. Também é muito comum, e aqui é uma característica peculiar dos transtornos depressivos, nós vamos ter pares de sintomas que parecem opostos, mas não só ambos são verdadeiros, como ambos podem estar presentes numa mesma pessoa em momentos diferentes. Então, é algo para se atentar. Um exemplo disso, eu posso ter pessoas com insônia, que não conseguem iniciar o sono, manter o sono, acordando de madrugada e demorando a voltar a dormir, ou ainda pessoas que abreviam a hora de término do sono, talvez acordando às 4, 5 da manhã e também não conseguindo mais voltar a dormir. Então, essa insônia pode ser de início, de manutenção ou de término. É uma queixa de sono muito comum em indivíduos com depressão, mas também a hipersonia, o excesso de sonolência diurna, é altamente visível. Assim, tem um paralelo bastante visível com a hipobolia, porque o indivíduo vai, além da falta de vontade, de interesse, de comportamento motivado, ele também vai se manter lentificado, talvez muito parado, dormindo, ficando na cama o dia todo. Então, esses dois sintomas acabam sendo muitas vezes paralelos, né? A hipobolia e a hipersonia. Mas, da mesma forma, nós podemos encontrar nos indivíduos depressivos hiperfagia ou hipofagia, né? Seja a falta de apetite,
como também o excesso de apetite, comer compulsivo, que é uma queixa muitas vezes associada também à presença de ansiedade. A gente sabe que ansiedade e depressão andam muitas vezes de mãos dadas. Eu, como costumo falar para os meus alunos, a exceção é muito mais ver a ansiedade sozinha ou a depressão sozinha do que ver ambos juntos. Ver ambos juntos é a regra e vê-los separados é a exceção. Além disso, além de esses sintomas, né, que naturalmente afetam a autoestima, nós também vamos poder ter ou agitação, ou retardo psicomotor, ou a pessoa vai estar muito acelerada e visivelmente não parece ser uma pessoa com depressão, né, impaciente, muito elétrica e fica parecendo que é mais ansiedade do que depressão. É preciso ver todo o histórico, toda a história de vida para termos medidas de avaliação mais confiáveis e ou podemos ver uma pessoa lentificada e aí a fala vai estar arrastada, os movimentos motores bastante lentificados, né? Quase como se fosse ver um personagem, um filme em slow motion, né? Um filme em câmera lenta. Muitas vezes tem essa semelhança. Eu já vi uma pessoa nesse estado. Geralmente associa-se a quadros mais graves de depressão, né? Quando o quadro não é tão grave, quando é leve, moderado, a pessoa relata se sentir lenta, mas não necessariamente visivelmente lenta, né? Agora, uma pessoa com um quadro mais grave, ela vai, talvez, estar lentificada de fato. Além disso, sentimentos de inutilidade, né? Então, a pessoa vai acreditar que ela é inútil, que ela é um fracasso, que ela não é capaz de fazer muito por ela, pelos outros. Vão haver muitas autorrecriminações e, por sua vez, essas recriminações vão gerar mais disforia, mais hipobulia e talvez lá na frente puxar aspectos de gravidade também, como a ideação suicida, o afeto suicida, o comportamento suicida, né? Afinal, se eu sou uma pessoa inútil, se eu sou um fracasso, se eu não consigo melhorar, do que adianta viver? Né? Essa relação em cadeia acaba se formando com o tempo e se essa pessoa não for devidamente acompanhada, a perspectiva é que o curso da doença, né, ela siga com um prognóstico negativo, com um mau prognóstico. Né? Essa pessoa pode tentar suicídio, conforme ela tenta suicídio, a probabilidade dela concretizar também vai aumentando. Né? Então, é uma relação linear e que merece, que precisa-se de uma atuação rápida, uma atuação que não demande muito tempo, para que essa pessoa acabe recebendo os cuidados que ela necessita. Fora isso, temos também alterações cognitivas, né? Alterações cognitivas tais quais a atenção comprometida, a pessoa não consegue focar a atenção muito tempo no estímulo. Nós temos a memória com diversos lapsos. O processo de pensamento se torna lento também, as ideias vão ter conexões que vão ocorrer, não chegam a ser desconexas se não tiver sintomas psicóticos, mas acaba que demora-se muito a se chegar ao ponto, né? Os insights, os elos de pensamento, de imagem mental, o raciocínio, em suma, acaba sendo comprometido. E diversos outros aspectos cognitivos também, como a consciência, como a própria linguagem, são processos que vão ser afetados. Esses são os sintomas que são comuns, não necessariamente que possam ocorrer, né? Por exemplo, a questão dos sintomas de risco de suicídio vão depender muito de diversos aspectos, né? Fatores de risco, fatores de proteção e também os próprios recursos da pessoa para lidar com aquilo. Também há de se notar a presença de comorbidades. E se falando de depressão, a depressão, ela
ela tem comorbidade com quase tudo, né? Comorbidade com os transtornos ansiosos, de forma geral, comorbidade com os transtornos da personalidade, com os transtornos relacionados ao uso de substâncias, com os transtornos alimentares. Então, tudo que vocês imaginarem, a depressão, ela tem o potencial, infelizmente, né, de acabar se mantendo ali como uma comorbidade. O que nos faz pensar que uma avaliação assertiva, uma avaliação eficiente, ela vai prezar por considerar esse amplo espectro, né? Não existe o nome espectro dos transtornos de humor, mas em tese é como se existisse, e esse espectro demanda que são vários tipos de transtornos depressivos, conforme a gente vai ver daqui a pouco, cada um com a sua característica específica e características comuns também, mas ao mesmo tempo, cada transtorno guardando uma variação, quase como se representasse nuances ou tons de cor que vão mudando, vão clareando ou escurecendo, mas que fazem parte da mesma dimensão, né? Se a gente for pensar, por exemplo, um transtorno depressivo persistente e um transtorno depressivo maior, as diferenças são basicamente, não são de sintomas, necessariamente. Tem alguns sintomas diferentes, sim, mas a variação é essencialmente de intensidade e duração, né? O transtorno depressivo persistente é crônico, o transtorno depressivo maior é episódico, mas não são diferentes em essência, né? São sintomas muito parecidos. Então, a avaliação precisa prezar por essas características e, claro, um aspecto muito importante que é saber entender, compreender que nem toda tristeza, nem toda falta de interesse, ânimo, vontade representa necessariamente depressão. Um indivíduo pode ter alguns dias uh, em que ele acorde não muito bem, que ele acorde para baixo, que ele não se sinta o melhor dos trabalhadores, estudantes ou marido, mas não quer dizer que essa pessoa se sinta depressiva. Ou a pessoa ela pode perder alguém, pode perder um pet, se sentir bastante triste com isso, afinal é um luto, mas não quer dizer que ela esteja vivendo uma depressão. Então, tudo vai girar em torno, e isso é muito importante para não termos um olhar reducionista, vai girar em torno da presença desses sintomas, mas também da avaliação dessa progressão ao longo do tempo, dessa também, desse conjunto de prejuízos nessas diversas áreas de vida, e, obviamente, que outros fatores vão contar nessa avaliação também, né? Por exemplo, se esse indivíduo tem conflitos familiares desde sempre, se houve aí negligência familiar, se essa família é muito crítica, se há condicionantes aí socioeconômicos que têm relação muito forte, né, com a depressão em diversos contextos, a presença de fatores protetivos, como rede de apoio, como mecanismos de resiliência, uma autoestima, uma autoeficácia, o nível dessa autoestima e dessa autoeficácia, e também fatores biológicos que são importantes serem considerados, como o histórico psiquiátrico na família, há pessoas com depressão na família, mãe, pai, histórico de tentativa de suicídio, intercorrências durante a gestação, questões maturacionais do sistema nervoso, incidentes como traumatismos, convulsões. Então, tudo tem que ser avaliado, o biológico, o social, o ambiental, porque no frigir dos ovos tudo interage e, como em tudo em saúde mental, devemos ter esse olhar mais multicausal, ok?
Então, vamos aqui prosseguir. Esse é o DSM-5-TR, transtornos depressivos. Até então, ainda não lançado no Brasil em português, mas a boa notícia é que nas próximas semanas, quando tiverem vocês acesso a essa aula, talvez já tenham disponível em mãos esse DSM-5 e publicado pela editora Artmed, né? Apesar que ele não tem muitas variações, muitas diferenças em relação ao DSM-5, mas a gente sabe que as pequenas atualizações podem fazer total diferença. Então, se você tiver que escolher entre um ou outro, obviamente que escolha o DSM-5-TR, embora o anterior só tenha cerca de 9, 10 anos de uso. Então, vou trazer para vocês os principais transtornos depressivos, a começar pelo transtorno depressivo maior. É o transtorno mais clássico, né, da depressão. Um detalhe, eu já falei anteriormente na apresentação, eu não vou trazer, esmiuçar cada critério diagnóstico, cada aspecto inerente dos transtornos. Isso, de certa forma, já foi feito na, no outro curso, que vocês podem ter acesso aqui à plataforma. A proposta aqui é apresentar, é vocês terem uma noção para aí sim irmos ao que realmente interessa, que são os protocolos e os tratamentos. Então, quando se fala de depressão, nós estamos falando aqui de uma depressão episódica, transtorno depressivo maior, e que obrigatoriamente eu vou precisar ter como sintoma o humor deprimido, eu vou precisar ter a falta de interesse e prazer, obrigatoriamente, e se não for um dos dois, pelo menos os dois estejam, né? Ou seja, ou eu vou ter um dos dois presentes, ou eu vou ter os dois juntos, e nesse caso aqui não é um indicador de ser uma depressão leve, né? Provavelmente uma depressão mais grave. Além disso, poderão ter outros sintomas, dentre aqueles que eu falei agora há pouco: falta de apetite, excesso de apetite, insônia, hipersonia, retardo, agitação psicomotora, em alguns casos, ideação suicida, planejamento suicida, tentativa de suicídio. Então, nós temos aqui, para todos os efeitos, um transtorno depressivo clássico. E, ao meu ver, como eu já disse anteriormente também, a principal característica não são os sintomas. A principal característica é a duração mínima de 15 dias. A duração mínima de 15 dias é o principal fator a ser visto, o principal fator a ser observado para o diagnóstico de transtorno depressivo maior. No entanto, se temos um quadro que, no geral, se mostra mais leve, no sentido que a pessoa ela não vai ter prejuízos significativos tão graves quanto na depressão maior, porém, obviamente, com um grau de sofrimento psíquico aí, sentido, relatado, observado, mas que esses sintomas durem no mínimo 2 anos, sendo que a pessoa não ficou mais de 2 meses sem os sintomas presentes de algum modo, nós estaremos falando do transtorno depressivo persistente, também chamado de distimia, também chamado transtorno distímico, né? Então, ao contrário do transtorno depressivo maior, que é episódico, nós estamos falando aqui de um transtorno depressivo crônico, que precisa ter esse tempo de encadeamento, esse tempo com os sintomas ativos, 2 anos no mínimo, para que eu feche o diagnóstico. Se essa pessoa ela teve, digamos, 1 ano e meio com sintomas depressivos, ou até mais,
2 anos, né? Vamos colocar os 2 anos. Mas essa pessoa, ela, na realidade, não ficou com esses sintomas continuamente presentes. Ficou um mês, aí depois ficou mais 3 meses sem os sintomas, depois teve um novo episódio, durando aí 2, 3 meses. Então, essa pessoa, ela teve episódios de depressão maior, mesmo que tenha fechado os 2 anos, episódio de depressão maior, né? Porque ficou-se aí mais de 2 meses sem sintomas, tá? Se esses sintomas estiverem presentes na maior parte do tempo, com breves intervalos de interrupção e com o mínimo de 2 anos, estamos falando aí da distimia, ok? Uma característica importante sobre o transtorno depressivo maior, que eu esqueci de falar, principalmente presente, mas não só presente aí nessa categoria, são os especificadores, né? O que é um especificador? É uma característica que eu agrego ao diagnóstico a depender da presença de sintomas, vamos colocar dessa forma, sintomas extras. Então, se houverem sintomas psicóticos, eu vou ter o indicador aí de transtorno depressivo maior com sintomas psicóticos, né? Ou sem sintomas psicóticos. Se houverem sintomas ansiosos, da mesma forma, transtorno depressivo maior com sintomas ansiosos. Ou com sintomas sazonais, se tiver muito a ver com a temporada, com a estação do ano, ou com sintomas puerperais, né? Quando eu tenho aí a famosa depressão pós-parto, sintomas relacionados ao período gestacional. Então, existem vários desses indicadores que melhoram a sensibilidade do nosso diagnóstico. Nós vamos ter também o transtorno disruptivo da desregulação de humor. Essa é uma categoria nova que surgiu no DSM-5. Em essência, ela nos ajuda a separar o que é o transtorno bipolar na infância e na adolescência do transtorno depressivo de forma geral. E aqui, dentre as várias características que podemos destacar, nós vamos ter principalmente a ocorrência do período de tempo bastante circunscrito. Esse diagnóstico, basicamente, ele vai se referir ao período infanto-juvenil. Isso quer dizer que eu não posso fazer esse diagnóstico antes dos 6 anos e não posso fazer esse diagnóstico depois dos 12 anos, dos 18 anos, perdão, né? Então, ele é bastante restrito a uma boa parte da segunda e terceira infância e a adolescência como um todo. Uma outra característica marcante aí é que eu vou precisar ter os sintomas continuamente presentes por um período mínimo de 12 meses. E que sintomas são esses? Esse transtorno é um pouquinho diferente, porque ele não vai usufruir da lista necessariamente de sintomas que eu coloquei agora há pouco, mas vai colocar as explosões de raiva e a irritabilidade de forma geral como características definidoras. Ou seja, para eu fechar esse diagnóstico, as crianças devem apresentar por no mínimo um ano explosões de raiva frequentes, em média 3 ou mais ocorrências por semana, explosões muito disfuncionais que extravasam aí o que seria uma birra. É uma birra que a gente sabe que crianças fazem birra, choram, e isso não necessariamente é um aspecto disfuncional. Esse comportamento explosivo ele costuma ser muito destrutivo ou autodestrutivo. A criança tem chance de se machucar, a criança tem risco de machucar os outros nessas explosões de raiva. E um detalhe é que entre cada episódio, entre cada ocorrência, vai haver a predominância de humor irritável. Então, essa criança já vai acordar com a cara fechada, já vai acordar bastante retraída,
E aí é como se qualquer coisinha ali, um toque, um comentário, essas explosões já fossem ocorrer, tá? É diferente de um transtorno opositor desafiante, não precisa ocorrer comportamentos de oposição à regra, via de regra, não precisa ocorrer. E também é diferente do transtorno explosivo intermitente, que costuma ter uma apresentação mais irregular, né, mais uh, e que se traduz também por outros sintomas, além das explosões de raiva. As explosões de raiva também estão no transtorno explosivo intermitente, mas há alguns indicadores diferenciados para a gente poder estar olhando. Então, transtorno disruptivo. Um detalhe importante que eu esqueci de mencionar e que vale para todos, os especificadores também podem ser de gravidade, tá, pessoal? Pode ser leve, pode ser moderado, pode ser grave. Na maioria das vezes, isso vai ter a ver com o número de sintomas presentes ao diagnóstico, ok? Transtorno disfórico pré-menstrual. Transtorno disfórico pré-menstrual é um transtorno que, para as mulheres, vai haver uma familiaridade, né, no que eu vou comentar. Nós estamos falando aqui de um conjunto de sintomas físicos, mudanças bruscas de humor e que extravasam o que seria o denominado período pré-menstrual. Então, é um período que tipicamente já tem algumas dessas manifestações, mas aqui estamos falando de um extravasamento disso na gravidade, na disfuncionalidade. Então, para se ter ideia, esses sintomas, que podem ser fisiológicos, psicológicos, precisam estar ocorrendo é, em, no mínimo, um ciclo menstrual, né? Então, você tem um conjunto de sintomas e só o fato de ele ocorrer por um mínimo de ciclos menstruais, que se eu não me engano é um ou dois, nós já vamos ter aí um parâmetro para fazer o diagnóstico. Então, funciona da seguinte forma: um pouquinho antes da menstruação da mulher, ela vai sentir esses sintomas bastante desconfortáveis. Esses sintomas eles vão perdurar durante alguns dias e quando a menstruação ocorrer de fato, esses sintomas vão começar a assumir gradativamente. E isso todo mês. E isso todo mês. Dentre esses sintomas, vamos ter aí relatos de hipersonia, de insônia, letargia, fadiga, dificuldade de se concentrar, dificuldade de manter o interesse, irritabilidade, ansiedade constante, e outros sintomas mais que a gente vai encontrar paralelo nas outras categorias. Então, assim, isso traz muitos problemas para as mulheres, pode afetar a dinâmica de vida, pode afetar as rotinas, desestruturar a vida da pessoa, e não é queixas comuns, não é aquela queixa comum de desconforto que, embora seja desconforto, ela é tolerável, né? Aqui estamos falando de algo que causa intenso sofrimento psíquico, ok? Além disso, vamos ter aqui o transtorno depressivo induzido por substância ou medicamento. Essa é uma classe diagnóstica bem curiosa, né? Porque é basicamente um transtorno depressivo devido ao uso, por exemplo, contínuo de álcool, ou devido a um quadro de dependência química de um estimulante, cocaína, crack, etc. Então, aqui estamos falando de todos os sintomas de depressão típicos, mas que, uma vez cessado o uso da substância, a tendência é que esses sintomas eles acabem cedendo, eles acabem normalizando, né? Então a gente só pode falar de transtorno aqui
quando há o uso concomitante dessa substância, sendo ou não no contexto da dependência química, né? Principalmente no contexto da dependência química, mas um uso pontual, um uso esporádico, mas que cause efeitos substanciais no organismo, pode sim ser capaz de desencadear por algumas horas ou por alguns dias esse quadro tal qual o transtorno originalmente é, ok? Nós também temos o transtorno depressivo devido a outra condição médica. Basicamente, estamos falando de quadros clínicos que causam sintomas depressivos. Existem diversas possibilidades, diversas doenças. Eu posso citar algumas para vocês, por exemplo, o acidente vascular cerebral, além de todos os prejuízos neurológicos, né, em diversas outras esferas, o indivíduo pode acabar ali ocorrendo concomitantemente um transtorno depressivo. Provavelmente vai ter ali na etiologia relação com o dano cerebral sofrido, mas também pela perda da funcionalidade, a perda talvez muitas vezes da mobilidade, as limitações que acabam ocorrendo logo em seguida. Então, nós temos o AVC, o mal de Alzheimer, os outros transtornos neurocognitivos, também pode ter aí, pode ser uma dessas condições médicas. Nós temos também a doença de Parkinson, nós temos também o lúpus, nós temos também a artrite, deficiência de vitamina B12, deficiência de outras substâncias, um fato muito comum, né? A ausência de B12, o déficit de B12 no organismo pode estar relacionado com o transtorno depressivo devido a uma outra condição médica. Então, você precisa verificar a existência dessa condição médica antes para você proceder ao diagnóstico. Essas outras categorias se referem ao que eu chamo de saída pela tangente, né? Então, quando eu não consigo fechar todos os critérios diagnósticos na duração, por exemplo, eu posso ter uma depressão muito severa, muito grave, que dura 2 anos continuamente. Nesse caso é uma distimia, nesse caso é um transtorno depressivo maior, bem, eu posso usar a denominação de outro transtorno depressivo especificado, se eu quiser especificar se é distimia ou um padrão aí misturado de depressão maior, eu posso indicar esses dois padrões, e com isso eu consigo captar ali o que está ocorrendo com o indivíduo. No entanto, se esses parâmetros não forem resolutivos, não forem muito bem claros, eu posso, no final das contas, optar por colocar o diagnóstico de transtorno depressivo não especificado. Não especificar que transtorno ali pode estar ocorrendo, mas apenas dizer que há sintomas, há critérios diagnósticos presentes que, infelizmente, acabam não formando um padrão. Isso acaba sendo muito comum na prática clínica, tá, pessoal? Encontrar o paciente do livro, onde esses critérios fecham bonitinhos, amarradinhos, nem sempre é muito fácil de se encontrar. E, finalmente, a novidade do DSM-5-TR, que é a categoria transtorno do humor não especificado. É uma categoria que eu vou estar atento caso esse indivíduo ele tenha sintomas mistos de depressão e também de aumento da atividade. Então, quando esses sintomas estiverem presentes, eu devo estar atento. Eu certamente não vou conseguir fechar o diagnóstico de transtorno bipolar, mas eu também não vou ignorar esses sintomas, porque pode haver ali uma predisposição clara para o desenvolvimento de um episódio maníaco ou hipomaníaco. Então, essas são as principais categorias diagnósticas do DSM-5. Com isso, fechamos essa primeira parte do curso e estamos aptos para prosseguir na segunda parte.
continuem comigo,